Por que a gente não fala extrema esquerda? Isso é uma coisa boa. Qual a Porque quando a gente fala em extrema esquerda, a gente cria uma espécie de simetria entre extrema esquerda e extrema direita. Tá. E a gente gosta sempre de salientar que isso não é simétrico. Porque isso acaba criando o que a gente chama de teoria da ferradura. Que é, no lugar do espectro ser uma linha, ele é uma ferradura e os extremos se aproximam. A gente fala em esquerda radical, não porque a gente anda de skate, assim. A gente fala em esquerda radical porque a gente vai na raiz. Pode andar de skate também. E jogar ioiô. São coisas extremamente radicais. Mas a gente fala de radical porque é pegar as coisas pela raiz. Sim. E pra nós, quando a gente fala em ser radical, é o capitalismo. A gente tá indo na raiz das desigualdades, na raiz do problema, que é o capitalismo. Porque desculpa. A esquerda não radical é a esquerda que não vai na raiz, pode falar. Desculpa. Não, é porque se a gente pensar na perspectiva do que é a extrema-direita, por exemplo, é justamente um processo de organização para levar até as últimas consequências para que haja a manutenção de um determinado sistema, que é o sistema dominante. É igual ao reacionário, ou o reacionário ainda é outra divisão? Não, a extrema-direita ela se utiliza muitas vezes de elementos narrativos, de falsificação histórica, da construção de um processo de memória, por assim dizer, que visa justamente criar essa ideia de que o passado é uma parada incrível e maravilhosa, Temos que voltar para lá de Isso qualquer é importante. Mas... Só para esclarecer uma coisa, Gustavo. Muita gente acha que a palavra reacionário significa reação. Não é reação. Não. É você reaver o passado. O reacionário é o cara que quer reconstruir o passado. Então, a extrema-direita ela é muito reacionária. Então, a gente vê isso no próprio Bolsonaro. O Bolsonaro ele é saudosista da ditadura militar. Sim. Ele diz que no passado é que era bom. Na época da ditadura militar, que tinha ordem, que tinha... Segurança. Exato. Tinha segurança, a gente tinha autonomia econômica, etc, né? Então, é importante porque tem muita gente que não sabe exatamente o que significa a palavra reacionário. Eu só queria salientar isso. E aí a gente pega, por exemplos históricos, né? Como Mussolini, por exemplo, vai se utilizar desse elemento de construção histórica para falar do Império Romano, né? De falar, olha aqui como o Império Romano era pica, a gente um pouco de usa resgate, assim, e eles fazem esse resgate a partir da reconfiguração de lembrar de como é que era o Sacro Império Romano Germânico, que é o primeiro Reich, é o lado da Idade Média. E aí você tem todo esse elemento até meio místico, assim, dessa coisa esotérico, né? De você, a partir dessa perspectiva da montagem de uma narrativa, você produzir você produzir um elemento ideológico que é o seguinte: o passado era muito bom. E aí veio alguém e destruiu esse nosso modo de vida que era perfeito e maravilhoso. Então, o mecanismo de funcionamento da extrema-direita, ela vai acabar conseguindo centralizar e canalizar todas as contradições do capitalismo, né? Porque o que acontece? O capitalismo ele é uma ideologia que sobrevive a partir da crise. É nas crises que ele vai conseguir crescer. A gente pode até falar um pouco... depois eu quero entender isso. Mas é nesse momento que ele vai crescer. E aí o que acontece é que as contradições do capitalismo elas são muito diversas, né? Elas têm panos de fundo que são muito profundos. Então, não é simples, né? Não é uma forma de se tratar de forma... Não é uma parada que você consegue falar de forma simples. O que a extrema-direita faz? Ela pega todas essas contradições que são complexas, que você precisa se debruçar, que você percebe que são várias coisas, e ela canaliza numa parada só. E aí que ela vai falar, o problema da nossa sociedade não é a questão econômica, a questão racial, a questão social, a questão cultural. O problema, no caso do nazismo, por exemplo, eram os judeus. Sim. Ah, tá. E aí você... Fica mais fácil para... Você cria um foco. Isso. E aí quem adere a isso vai ter um tratamento com a realidade muito mais simplificado. Entendi. Mesma coisa, né? Trump com resgate... Vamos fazer a América grande de novo. Lembra como era bom antes? E o problema são os imigrantes mexicanos, é a mesma coisa. Aí o próprio Bolsonaro, né? Ou se a gente pegar para essa onda de direita e extrema-direita que veio no Brasil, ganhou muita força em 2013, mas eles já estavam antes, né? O esgoto da internet já estava sendo habitado por essas pessoas. O que acontece? Lembra disso? Qual que era o problema? O problema do Brasil era o PT. Sim. Aí a gente tira a Dilma e acabou o problema. Exato. Não é? Por quê? Porque aí o trato da realidade fica... assim, né? E é bom lembrar que o Bolsonaro ele vai além, não é só o PT. Ele fala, o problema da produção do Brasil é excesso de terra indígena, então o problema da produção são os indígenas. O problema da queimada são dos caboclos. O problema do Brasil é a corja de imigrantes que tá vindo pra cá, porque lembrando que o Bolsonaro só gosta de imigrante quando o imigrante é dos Estados Unidos e da Europa. Quando é boliviano, quando é haitiano, ele chama de tudo que não presta. Ele chama de tudo que não presta.